Vamos lá. Hoje é segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 e a gente começa a semana com aquela nossa missão de sempre, né? Mergulhar no noticiário e tentar pescar o que realmente importa, o que tem cara de questão de prova para concursos de alto nível. Exatamente. A ideia é essa, e muito além da manchete, é conectar os pontos. E olha, o de hoje tá especialmente rico para essa análise. A gente tem basicamente 3 grandes histórias se desenrolando. Primeiro, lá fora, na arena global, uma agitação geopolítica bem forte, com umas propostas que podem redesenhar blocos de poder como o G20. Depois, a gente olha para dentro, para a economia brasileira. Ela tá naquela ansiedade pré-super quarta e, ao mesmo tempo, de olho nas negociações do orçamento para um ano eleitoral. E para fechar, 2 pautas bem urgentes que tomaram as discussões. Um alerta ambiental gravíssimo rindo de Chernobyl e uma onda de manifestações aqui no Brasil contra o feminicídio. Perfeito. Vamos começar, então, por essa história da geopolítica que parece a mais explosiva do dia. As fontes estão repercutindo muito uma proposta do Donald Trump de criar um novo G20. A grande mudança seria tirar a África do Sul, que é um pilar do BRICS, e colocar a Polônia no lugar. Pois é. Parece só uma troca de cadeiras, né? Tira um, põe outro. Mas o que isso realmente significa no xadrez global? Significa tudo menos uma simples troca de cadeiras. Isso é o que a gente chama de cara de prova em geopolítica. É um movimento tectônico. Pensa bem, ao tirar a África do Sul, você não está só removendo um país. Você está tirando um representante-chave do Sul global e enfraquecendo diretamente o BRICS, que é visto como um contrapeso ao G7. E ao colocar a Polônia, que é um aliado ferrenho dos Estados Unidos na OTAN, ali colado na fronteira com a Rússia, a mensagem fica ainda mais clara, eu imagino. Exatamente. A mensagem é a de um realinhamento. A proposta meio que abandona a ideia de um G20 como um fórum de representatividade global e o transforma num clube mais alinhado ao eixo ocidental. E aqui, olha, é importante a gente prestar atenção naquele conceito de multilateralismo. Essa proposta é um ataque direto a ele. Ela sugere um mundo que coopera menos, em fóruns amplos, e se fecha mais em blocos ideológicos. Mas espera aí, isso não parece meio que um tiro no pé? Porque, ao tentar fortalecer esse eixo ocidental e excluir um país como a África do Sul, essa proposta não acaba, na prática, empurrando esses países ainda mais para o colo da China e da Rússia? Não fortalece justamente o bloco que eles dizem querer conter? Essa é a grande questão. É o paradoxo dessa estratégia. Sem dúvida. É uma aposta de altíssimo risco. A lógica por trás parece ser: eu prefiro ter um bloco menor e mais coeso do que um maior e mais dividido. Mas, como você muito bem apontou, o efeito colateral pode ser justamente o contrário. A aceleração da formação de um bloco anti-hegemônico ainda mais forte. E as outras notícias do dia reforçam essa leitura de realinhamento, sabe? É verdade, porque não é uma peça solta no tabuleiro. As fontes de hoje também mostram o Kremlin sinalizando o apoio a uma nova estratégia de segurança dos Estados Unidos proposta pelo Trump. E, ao mesmo tempo, o Trump se dizendo decepcionado com Zelensky por ele não ter aceitado um plano de paz. Parece que as coisas estão se conectando. Elas se encaixam perfeitamente. O aceno do Kremlin ao Trump pode ser lido como um: olha, estamos abertos a negociar com você um novo arranjo mundial, desde que a Ucrânia não esteja na equação principal. A tal decepção com o Zelensky funciona como uma narrativa, sabe? A justificativa pública para uma possível mudança drástica na política externa americana em relação à guerra, talvez abandonando Kiev à própria sorte. E o pano de fundo disso tudo é o fracasso recente das negociações de paz lá em Miami. Entendi. E enquanto isso acontece, a gente vê a França, com o Macron, ameaçando impor tarifas à China. Quer dizer, até os aliados tradicionais dos Estados Unidos já estão se mexendo, se preparando para um mundo mais protecionista, mais fragmentado. Precisamente. A atitude do Macron mostra que a Europa percebe essa tendência e está tentando garantir o seu próprio espaço. O que a gente está vendo nas fontes de hoje não são notícias isoladas. É o esboço de um possível novo mapa geopolítico,
Menos cooperação global, mais competição entre blocos e uma redefinição de alianças que pareciam muito sólidas. Essa ideia de fragmentação global e de um cenário externo mais arriscado é um gancho perfeito para olharmos para dentro, não é? Porque enquanto o mundo discute o futuro do G20, aqui no Brasil a grande discussão econômica da semana é bem mais imediata. A última super quarta do ano. Sem dúvida. E a expectativa do mercado, como as fontes apontam, é de manutenção da taxa Selic em 15%. À primeira vista, pode até parecer uma não notícia, nada aconteceu, mas o que está escondido aí é o que realmente importa para uma prova. É o famoso dilema do Banco Central, imagino. De um lado, uma inflação que ainda não deu trégua e exige juros altos para ser controlada. E do outro lado, um PIB que não decola, com a indústria e o comércio pedindo, quase implorando, por um corte na taxa para fazer o crédito voltar a girar e a economia respirar. É uma queda de braço clássica. Então a decisão de manter a taxa em 15% é quase o de menos. O que todo mundo vai estar olhando mesmo é a ata da reunião, o comunicado, certo? Procurando uma pista, uma palavra. Exatamente. O mercado não vai ler a taxa, vai ler o comunicado do Copom. Vão usar uma lupa para caçar qualquer palavra que sinalize um possível início de ciclo de cortes lá no primeiro trimestre de 2026. É essa sinalização que vai definir o humor dos investimentos, do dólar, do crédito nos próximos meses. Por uma questão de prova, o ponto central é esse: a importância da comunicação do Banco Central, a chamada Forward Guidance, na formação de expectativas. E enquanto o Copom lida com essa pressão de curto prazo, o governo e o Congresso parecem ter chegado a uma trégua para aprovar o orçamento de 2026. Um orçamento de ano eleitoral, que é sempre mais complicado. O que tem de especial nessa negociação? Qual é a jogada de bastidor aqui? Aqui a gente tem uma aula prática para quem estuda a EFO, Administração Financeira e Orçamentária, que é basicamente o conjunto de regras que governam o dinheiro público. Uma das fontes apontam um detalhe que é crucial: a estratégia do governo de se concentrar na redução de incentivos fiscais antes da votação final do orçamento. Ou seja, eles estão tentando aumentar a arrecadação, fechar algumas torneiras de isenção de impostos, para só depois discutir onde o dinheiro vai ser gasto. É isso? É uma manobra técnica e politicamente muito inteligente. O objetivo é criar espaço fiscal, arrumar a casa, antes de começar a discussão sobre os gastos de um ano eleitoral que, por natureza, já vem com uma pressão enorme por mais verbas para obras, programas sociais, etc. É uma tentativa de equilibrar a campanha eleitoral com a responsabilidade fiscal. E, claro, sempre lembrando da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, que impõe limites bem rígidos a certas despesas em ano de eleição para evitar que os governantes façam loucuras com dinheiro público para se reeleger. E para complicar todo esse nosso esforço de arrumar as contas, as fontes de hoje trazem um dado global que dá até um calafrio. A dívida pública global está chegando perto de 100% do PIB mundial. Isso significa que a conta para rolar a dívida fica mais cara para todo mundo. Mas imagino que para o Brasil o impacto seja ainda maior. O impacto é direto e severo. Pensa nisso como um grande mercado de crédito. Se todo mundo está muito endividado, o dinheiro se torna mais raro e, portanto, mais caro. Os juros que os países pagam para se financiar sobem. Para um país emergente como o Brasil, que já tem uma dívida pública alta e a fama de ser um risco maior, o custo sobe ainda mais. Na prática, o cenário global nos pressiona a fazer o dever de casa fiscal com ainda mais urgência. Não é mais uma opção, sabe? É uma necessidade para não sermos engolidos por essa maré de endividamento global. Faz todo sentido. Saindo um pouco da economia, mas não das pautas urgentes, vamos para o nosso terceiro eixo. E a primeira notícia é de arrepiar, um alerta da ONU sobre o escudo de proteção de Chernobyl. As fontes dizem que a estrutura perdeu suas funções primárias de segurança. É uma notícia gravíssima e com múltiplas camadas de complexidade. O sarcófago, como é conhecida a estrutura, já era uma preocupação.
Mas a informação de que ele não consegue mais conter a radiação de forma eficaz e que essa degradação foi acelerada por um ataque de drone na região do conflito eleva o problema a um nível de crise de segurança internacional. Para uma prova, isso pode cair de que forma? Não é só uma questão ambiental, certo? De jeito nenhum. É um tema transversal, pode aparecer em questões sobre segurança internacional, questionando os protocolos da Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA, para instalações nucleares em zonas de guerra. Pode cair em direito ambiental, discutindo a responsabilidade internacional por danos transfronteiriços e, claro, em atualidades, como o maior exemplo do perigo de se ter uma guerra acontecendo ao redor de bombas relógio radiológicas. E desse alerta global, a gente volta para uma crise bem brasileira. As fontes de hoje estão cheias de imagens das manifestações contra o feminicídio que aconteceram em todo o país. A da Avenida Paulista, em São Paulo, parece ter sido gigantesca. Isso mostra que o tema chegou a um ponto de ebulição na sociedade. Exato. E quando um tema atinge esse ponto de ebulição social, ele se torna presença quase obrigatória em concursos. Feminicídio é um assunto que pode aparecer na redação, pedindo uma dissertação sobre suas causas e soluções, mas também em questões de direitos humanos, sociologia e, obviamente, direito penal. E o que o candidato precisa ter na ponta da língua sobre isso? O essencial é dominar a legislação, conhecer os detalhes da Lei Maria da Penha, que criou mecanismos para coibir a violência doméstica, e da Lei do Feminicídio, que qualificou o assassinato de mulheres por razões de gênero como crime hediondo. Além disso, é crucial entender o debate público atual. Uma das fontes menciona a primeira-dama Janja pedindo penas mais duras. Isso não é só uma frase. Isso reflete uma demanda da sociedade por respostas mais enérgicas do Estado e alimenta toda a discussão sobre a eficácia das políticas atuais versus propostas de endurecimento penal. É um debate complexo sobre prevenção versus punição. Uau, foi um dia denso. Se a gente tivesse que empacotar tudo isso, quais seriam os 3 pontos essenciais de hoje? Aqueles que quem está estudando não pode de jeito nenhum esquecer. Do novo G20 do Trump não é uma fofoca internacional. É um sinalizador de um possível redesenho da ordem mundial, desafiando o multilateralismo e blocos como o BRICS. Segundo, o dilema da nossa economia. De um lado, a tensão de curto prazo do Copom, nesse cabo de guerra entre juros altos e PIB fraco. De outro, o desafio de longo prazo de montar um orçamento de ano eleitoral sem rasgar a responsabilidade fiscal. A estratégia de cortar incentivos fiscais antes é o detalhe técnico que faz a diferença. E o terceiro? No Bill, mostrando os riscos de conflitos em um mundo nuclearizado e a mobilização nacional contra o feminicídio no Brasil. Não são fatos isolados, são sintomas de crises estruturais, uma ambiental e de segurança, outra social e de direitos humanos, com um potencial imenso de serem cobradas em qualquer prova. Perfeito. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para quem nos ouve. A gente viu hoje muitos sinais de uma possível fragmentação dos grandes fóruns globais, desses espaços onde as nações sentam para mediar conflitos. No meio de tantas notícias grandes, uma nota de rodapé mencionava que a Tailândia lançou ataques contra o Camboja por tensões na fronteira. A reflexão é: no mundo com mecanismos diplomáticos como o G20 potencialmente enfraquecidos, como é que conflitos regionais assim, menores, que antes seriam rapidamente mediados por grandes potências, podem evoluir? Fica o pensamento sobre como será a resolução de conflitos num futuro talvez não tão distante e bem mais fragmentado.